Tu me manda o link aí que o povo quer assistir lá, meus amigos. Tudo bem, gente? Tudo bem, gente? Agora, que legal. Graças a Deus, é uma alegria estar aqui para compartilhar um pouco do que Deus tem nos guiado nessa caminhada maravilhosa que é trabalhar com o Ministério de Louvor, com banda, com música, servindo ao Senhor, servindo as pessoas, servindo a igreja, nesse mundo tão abençoado que é o mundo de abençoar as vidas, de trabalhar com música. Eu queria saber aqui, quem é da igreja local aqui? Levanta a mão para eu conhecer você. Quem não é, quem é de fora? Todos aqui trabalham com louvor, com música. Amém? A minha parte do workshop, eu fiquei para falar a respeito de técnicas de ensaio. Então, assim, vai ser uma coisa bem dinâmica. É um tema que todo mundo, no fundo, sabe o que fazer. Para a história render, para você ter na sua igreja local um ministério de louvor efetivo e que corresponda às expectativas tanto da comunidade que você está servindo, quanto dos seus pastores que você está servindo o ministério deles, quanto da sua necessidade de buscar o Senhor, de adorar o Senhor. Então, assim, o que nós precisamos entender a princípio é que nós não precisamos ter uma super mega banda para fazer, um super mega ministério para fazer uma coisa de excelência, uma coisa ungida, uma coisa separada para Deus e uma coisa que as pessoas possam olhar e ser compreensível, tanto para aquela pessoa que tem um tempo de ter um devocional, de estar mais tempo em oração e leitura da palavra, quanto daquele cara que ele trabalha o dia inteiro, ele chega 10 para as 7 em casa, ele toma um banho rápido e vai para o culto. A gente entende que quando o camarada ele chega no ambiente do culto, no templo, ele precisa ter os mesmos mecanismos para buscar a Deus, para se conectar com Deus, com a palavra que está sendo ministrada, do que um cara que tem muitos afazeres com um cara que ele tem esse tempo de busca, etc. O nosso papel enquanto ministros de louvor, enquanto banda, enquanto gente que serve no corpo de Cristo, é estar servindo as pessoas. Então, assim, a primeira coisa, para o nosso ensaio render, o que eu posso fazer? Para o ensaio render, a gente precisa que a gente tenha uma programação a ser feita a respeito do culto público, que é o ambiente que a gente trabalha aqui na igreja. Então, fora da igreja, as pessoas chamam isso de profissionalismo. Então, você vai fazer para o culto, vai fazer a mesma coisa. O que é? É um trabalho com excelência. Você vai programar o culto. Quem é líder de adoração aqui da igreja local? O Glaube, né? Então, como é que funciona? Como é que eu tenho trabalhado nessa jornada de promover o louvor e direcionar as equipes de louvor? Toda a equipe que eu trabalho, a gente coloca uma pessoa para ser o diretor musical, no caso de bandas. O diretor musical, ele não necessariamente ele é o líder do louvor. O diretor musical, ele é o cara que vai cuidar da parte musical da banda, do ministério. Então, essa pessoa, junto com o líder de louvor, o culto de domingo que vem, por exemplo, ele começa na segunda anterior a ele. Então, como é que eu trabalho? Eu costumo, segunda, terça-feira, no máximo, eu já libero para os irmãos do louvor, lista com todas as músicas, nome da música, o nome do cantor, já separo, eu já fiz a escala, né? Então, eu sei quem vai cantar tal música, escrevo lá a tonalidade que a pessoa vai cantar aquela música. Eu vou colocar o link da letra, porque dentro do meu grupo de louvor, eu não tenho apenas músicos. Eu tenho o cara que trabalha na mídia. Ele está no meu grupo de louvor, ele faz parte do grupo de louvor. O cara que faz as projeções, ele está no grupo de louvor. O cara que é o sonoplasta, ele tem a mesma função e importância que as pessoas que estão aqui em cima da plataforma. Então, assim, tudo que a gente faz referente ao serviço público e que aparece que não aparece no reino de Deus, ele é baseado na excelência, ele é baseado em programação. Dentro dessa programação, como eu estava falando aqui, a gente monta essa lista. Lembrando, nome da música, nome do cantor, tonalidade que a pessoa vai cantar a música. Isso aí, o líder de louvor, junto com quem vai cantar, vão ajustar. Vou pegar a versão que a pessoa vai fazer da música, entendeu? Porque no nosso caso, que trabalha com igreja,
que trabalha com louvor e adoração. A gente tem uma música, Aclame ao Senhor. Aclame ao Senhor, ela foi gravada pelo Diante do Trono, aí ela foi gravada pela Darlene Zek, que é uma cantora lá da Austrália, aí ela foi gravada pela Alda Célia. Eu tenho um monte de versões. O que ocorre? Um dos erros principais. Nós vamos cantar Aclame ao Senhor domingo. Ok, Marcelo. Aí o baixista tirou numa versão, o tecladista tirou na outra versão, o guitarrista tirou na outra versão. Aí chega na hora do ensaio, é a banda do Chaves tocando. É terrível, entendeu? Então, isso, Deus me livre, isso não pode acontecer. Então, o culto de domingo, ele funciona no ensaio. Uma das coisas que o ensaio não é reunião de oração. Você vai marcar um outro momento com a sua equipe para fazer uma reunião de oração. Você como líder de adoração, você como líder do grupo, ou se você for designado pelo seu líder, você vai separar um tempo com a sua equipe para poder estar orando com ela, para poder estar ouvindo, para poder estar compartilhando uma palavra de encorajamento, para poder ter momentos de adoração, você independente do culto. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente se prepara tanto e a gente não desfruta da presença do Senhor como a gente deveria. O papel da gente, ministério de louvor, banda, etc., é ajudar a comunidade a se conectar com Deus. E a gente, nessa caminhada de adoração, a gente precisa saber exatamente onde é que a gente está indo. E muitas vezes você não sabe as chaves que te levam a ter o acesso com Deus. Então isso, eu não vou nem citar a história de andar em santidade, de ter o seu tempo devocional na sua casa, porque isso aí é o óbvio, o lógico, o evidente e o básico. Eu não posso chegar na plataforma e querer ministrar uma coisa que eu não sou dentro do meu quarto. Essa semana eu fiz uma caixinha de perguntas para as pessoas mandarem perguntas sobre o que elas gostariam de saber a respeito de ministério de adoração. Então, muita gente perguntou assim: Marcelo, como é que eu tenho que performar no altar? Eu tenho que pular, eu tenho que gritar, eu posso ficar de joelho, eu posso não sei o quê. O meu entendimento é: não faça nada que você não faz dentro do seu quarto, no seu momento devocional. Quem tem devocional. Quem não tem, não deveria estar aqui, fazendo isso. Amém? Vai ser mais rápido, mas não vai ser indolor. Vai ser, tá? Só voltando, para a gente ir por partes. Então, o ensaio, ele não é reunião de oração. O ensaio, ele não é reunião para discutir assuntos internos e tretas internas, que tem e muito, vocês sabem tanto quanto eu que ministério, se tem um lugar que tem treta, que tem coisa, é ministério de louvor, e é normal. Todo mundo que trabalha com arte é diferente a frequência. Músicos são mais sensíveis, eles são mais ligados também, deveriam ser na coisa espiritual. Músicos são mais atentos no que está rolando no culto. Imagina só, você está liderando a adoração aqui, tu tem que estar ligado o que a banda está fazendo, o que você está fazendo, se o cara da mídia está fazendo a coisa certa, se o som está agradável. Você tem que olhar para as pessoas e ver se você está conseguindo se conectar, você com as pessoas e as pessoas com Deus, porque a maioria do pessoal que vem na igreja, eles não tem uma intimidade tão grande, oxalá se tivessem, com Deus, de não precisar de ninguém para estar aqui conduzindo as pessoas para chegar num lugar de adoração. Então, esse é o seu papel. E não só o cara que está com o microfone cantando, é o cara que é músico também. E você não toca somente com o seu instrumento executando as notas. Você toca com o seu corpo, você toca com a sua voz cantando, você toca com a sua movimentação, etc. Então, ensaio não é reunião de oração, ensaio não é lugar para resolver treta. Ensaio, igreja de Jesus, ensaio não é lugar de tirar música. Antes do ensaio, você tem que ter um tempo na sua casa para ouvir as canções da forma de um arranjo que o meu líder me pediu, porque o meu líder, ele não é doido. Ele vai escolher o arranjo, ele conhece você, ele vai saber o nível técnico que a banda está e o que dá para a gente fazer para poder organizar o negócio para ficar plausível, para ficar redondinho, certo? Então você vai ter esse tempo na sua casa, o músico, tirar as músicas. E aí hoje a gente tem uma ferramenta espetacular chamada YouTube, que o cara tem uma frase diferente, meu irmão, o cara chega no YouTube, tem tudo. Você vai pesquisar,
para você aprender aquela música. No YouTube tem um Cifra Clube que o David falou, enfim. Então, a gente não tem, hoje a gente é meio que indesculpável nesse quesito. Dá para todo mundo fazer um trabalho de excelência com pouco recurso. O instrumento mais barato hoje, tu consegue tirar um som bom. Certo? Então, nesse tempo, para quem é músico, tirar as canções. Para quem é cantor, aprender a letra das canções. Eu faço parte de uma igreja, e eu já fiz parte de outras igrejas, que a gente tem, por exemplo, está o palco aqui, eu tenho uma tela de TV aqui, que ela transmite a mesma coisa que está no telão, porque uma coisa chata é você estar aqui cantando, aí você não sabe a letra, aí assim, acontece, eu sei, não vem. Aí tá, né? Aí a pessoa, ela não sabe assim, dar uma olhada disfarçadamente, não, ela canta assim mesmo no louvor. Ah não, pai, peraí, meu astro, entendeu? Olha, isso funciona. Aí a tela aqui, ou então o cara tem a tela e ele fica cantando assim, a igreja que morra aqui embaixo, ele não pode, gente, você que canta, você só canta, aprenda a letra das músicas, faz toda a diferença, entendeu? E como acontece isso, quase que em todos os nossos cultos acontece isso, entendeu? Aprenda a letra das músicas. A história da tela aqui, ou de você olhar para... Não tem problema. Eu viajo muito para congresso, conferência, show, eu vejo os caras olham de vez em quando, não tem problema. O cara tem um monitor do tamanho do mundo aqui do lado dele para ver a letra. A música que ele compôs tem a letra dele, porque ele esquece. Não tem problema. Só que assim, você que já dirige, por exemplo, você tem aqui o espelho retrovisor. Você não dirige olhando o retrovisor o tempo todo. São lances, flash. É a mesma coisa aqui. Foca no povo. Tá? Líderes de adoração. Não fiquem muito de olhos fechados. Não, você precisa estar olhando o que está acontecendo na igreja. Até para alguma eventualidade. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou de Marabá. Certo dia, nós estávamos ministrando no culto de domingo. Resumindo a história. O camarada simplesmente entrou no meio do salão, que era um salão desse tamanho, de capacete e armado, apontando a arma para a pastora, que tinha uma moto estacionada na frente. Ele, quem é o dono da moto? Eu quero a moto, não sei o quê. E a igreja estava no meio do louvor, e a pastora, não tem aquela hora do louvor que o pastor entra, dá uma palavra? Exatamente nessa hora. E o cara entrou. E a igreja não percebeu que o cara entrou, a igreja não percebeu. Só a pastora estava olhando. E a minha pastora lá na época, ela tinha tipo 70 anos. Ela já era uma idosinha. O quê? Mas ela idosinha, ela olhou para o ladrão, aí estava rolando louvor lá, cheio, caramba, lá, e foi para o Aí a igreja viu, foi literalmente isso. Aí a igreja viu o cara e viu a atitude da pastora. Tu pensa que a igreja gelou, a igreja só virou para o cara, cheio, caramba, lá. E o cara se assustou, o cara saiu e foi embora. Entendeu? Isso fala sobre o quê? Por que acontece essa história? Postura. Entendeu? Você está numa posição de estar ministrando louvor, é para frente, meu amigo. É encorajar os seus irmãos a adorarem a Jesus. Tem dias, que nem eu chamo de técnica de puxador de trio. Tem dia que a gente vai cantar canções de celebração que você não vai estar feliz. Que você não vai estar 100%, que a igreja tu está aqui e a igreja está morta embaixo. Na verdade, tem dia que acontece isso. Na verdade, acontece muito isso. E o teu papel, a igreja, ela vai reproduzir a atitude que ela está vendo aqui em cima. Não tem jeito. Então, assim, por que eu digo puxador de trio? Porque você vai ter que levantar o povo. Não estou falando para você usar palavras só emocionais, não. Você vai inspirar os seus irmãos para adorar o Senhor. Não é à toa, isso não é novo. Tipo, Davi, um monte de salmo de Davi, cante a minha alma. Davi não queria, mas ele está exortando a ele mesmo. Então, nós precisamos ter esse cuidado com os nossos irmãos aqui na igreja, de estar liderando essa adoração dessa forma. Aí, continuando a história, você vai aprender a letra das músicas, a letra mesmo, faz diferença, um pra de um para na letra, entendeu? Na língua portuguesa mesmo. Então, assim, procure ficar atento. Quem vai fazer a projeção tem que fazer esse trabalho antes, escrever a letra certinho, aprender a ordem das músicas. Acontece muito também. Estou aqui o cantor.
Não, eu sei, Cristo, nananana, não, move as montanhas, não é nananana. Aí o cara da projeção fez a letra, aí fica um esperando o outro botar para gente, isso é de matar. Aí acaba que não sai nada. Todos precisam saber. Existem alguns tipos de música que eu chamo de, tem música de fluir e músicas que tem começo, meio e fim. Por exemplo, de uma música de fluir. Você começa, né? Nós estamos aqui, tão sedento. Lá na frente, eu posso não obedecer a ordem da música. Eu posso ficar milhões de vezes. Te damos honra, te damos... E a pessoa que está aqui ministrando, ela vai fluindo. E então vem, ou fica só te damos honra. Enfim, eu chamo de música de fluir. Ela tem um começo e tem um final. Que eu posso ficar ali no meio... estendendo ou diminuindo, depende da temperatura que está a igreja. E eu tenho músicas que elas são começo, meio e fim. Ó, que tremenda graça. Sobretudo se o pessoal, por exemplo, usar VS, né, ou multitracks, que chamam, que são bases pré-gravadas para a gente tocar junto com a banda. Tipo, eu não tenho violinos, mas eu consigo tocar e botar uns sons de violinos com a banda tocando junto. Vocês conhecem aqui um negocinho chamado metrônomo? Sim. Então, repitam comigo, levanta a mão, por favor, todo mundo, uma mão, mão direita. E digam assim comigo, o metrônomo é meu amigo. Pronto, Deus recebe essa oração. O metrônomo, o que é? É o instrumento que ele vai te sensibilizar com relação ao tempo. Tem uns músicos, a maioria deles, eles tocam com um fonezinho de ouvido bem pequenininho. Enquanto vocês estão aqui suave, adorando a Jesus, fica... no ouvido do cara, para ele não sair do tempo. Imagina só, que tu tem uma estrada aqui. A linha do meio é o tempo certo da música. Às vezes, não sei se vocês já perceberam nos cultos de louvor, nos nossos cultos. A música começa num tempo, aí ela vai ficando mais lenta, ou fica mais rápido. Aí, uma vez eu fui numa igreja, aí o pessoal foi começar uma música que era assim. 1, 2, tá ligado aqui? Tá ligado aqui, né? Aí ele, 1, 2, 1, 2, 3, vai. Nada a ver o tempo que puxaram com o tempo da música. Não. Aí, mano, a igreja que não tocava ficou rindo. Mas, rapaz, gente. Gente, não dá. A gente tem que ser excelente. E assim, nós temos hoje mecanismo, a gente tem telefone, qualquer telefone aqui tem condição de baixar aplicativos e de ter ferramentas para você executar um negócio melhor, para o nosso Deus. Tem uma frase do Asaf Borba que ele fala assim, que Deus não ouve música, Deus ouve pessoas em adoração. Eu tenho uma outra frase que eu falo em cima disso, Deus não ouve música, a gente sim. Então assim, a gente faz também música porque é uma coisa que Deus deu para a gente ter deleite, para a gente ter prazer. A gente não gosta de ter uma palavra bem pregada por quem está pregando aqui, dele saber o que ele está falando, dele ter uma base bíblica correta, dele ter um leque de opções dentro de um texto bíblico para ele estar dizendo. É a mesma coisa com a música. E às vezes a gente oferece uma música dentro da igreja, se fosse uma comida, às vezes a gente está oferecendo muito salgada. Às vezes, o que é pedido para a gente faz um arroz, um feijão, prato básico. Aí o cara bota ameixa e bota um monte de coisa que não precisa. Dependendo do tipo de igreja que você é, tipo, eu faço parte mais de igrejas nesse aspecto congregacional, de louvores congregacionais. Eu acredito que é o perfil da igreja local aqui também. Não tem tanto solo. Eu quero cantar um hino solo. Pode, mas não é um perfil da igreja. O perfil de música, de louvor e adoração as pessoas cantam mais juntas, tal. Para esse perfil de igreja, é vital, tanto quanto a palavra, a gente tem um ministério de louvor bom e alicerçado. Tá? Só voltando, vamos voltar ao que a gente estava trilhando. Músicos, tirem as músicas. Eu estou falando tudo isso antes do ensaio. Músico, tirar as músicas em casa. Ensaio não é lugar de tirar música, pelo amor de Jeová. Cantores, aprendam as letras. Pessoal da mídia, idem.
Por isso a importância de, no início da semana eu já passar esse repertório para a minha equipe. Dia de ensaio, você vai chegar. Uma das coisas principais assim para o ensaio render, para os músicos no caso, chegar antes do horário. Eu tenho um ensaio que ele é 3 da tarde. Eu tenho que ensaiar 8 músicas. Então, para cada música dessa, eu vou gastar no mínimo, vamos lá, para ter um ensaio bom, eu não vou conseguir ensaiar essas 8 músicas em 2 horas. Então, eu preciso remir o meu tempo. Se o meu ensaio é marcado para 3 horas, eu tenho que estar aqui com o meu instrumento, no mínimo meia hora antes. Antes de você chegar aqui no ensaio, um detalhe para você que é músico, verifique seu equipamento. A gente perde muito tempo no processo de ensaio, é um cabo que não está funcionando, é uma fonte do teclado. Não, aí eu trouxe o teclado, mas eu esqueci a fonte lá na casa do... Aí volta lá para buscar a fonte. Aí não, é a corda do violão que está velha. Aí o cara, ele não faz em casa, ele vem trocar aqui, na hora do ensaio, as 6 cordas do violão dele. Na hora. Não, eu vou limpar agora. Aí o cara fica, não, Jesus. Ou então assim, o ensaio é 3, né? O cara chega 3 horas lá na frente. Aí o cara vem cumprimentando todas as pessoas bem maravilhosamente até chegar aqui. Tudo isso a gente tem que parar para refletir. O pessoal aqui de Belém, principalmente, é muita correria, mano, no nosso dia a dia. A gente não tem nem tanto tempo para ficar perdendo. E outra, a gente tem que gastar mais tempo se preparando para a gente poder fluir melhor na hora da adoração. Não tem jeito. Se eu não sei a música, eu vou ficar sem segurança para executar o meu instrumento, e na hora eu não vou fluir, porque eu vou ficar preocupado de errar a nota. Te acalma, Vasco, que eu vou chegar lá. É assim, tinha um pinga-fogo dela aí, te acalma. Ai, Deus, não dá. Eita, Deus, ela quer ver o mal. O pessoal quer ver o sangue. Não, nós vamos já chegar nessa parte aí. Olha, o ideal, de verdade, você chega com o seu irmão, você chega com carinho no seu irmão, de preferência o líder de adoração mesmo, converse. Assim, eu sou do time tolerância quase zero. Eu sou o cara que eu miro pela excelência. Quer dizer que eu sou o mega músico das galáxias? Não. Quer dizer que eu sou comprometido. Se eu tenho um músico que ele rende 80, e na hora que ele está executando, que ele está ensaiando, ele está rendendo só 30, ele não é excelente, ele é medíocre. Se eu tenho um cara que ele rende 30 e ele está rendendo os 30 na hora valendo, ele é excelente. Então, assim, eu não preciso de um super instrumentista ou um mega ministro astro para um ministério de louvor ser bom. Eu preciso de uma equipe coesa. Eu preciso de pode ser simples, mas bem organizado, fica maravilhoso. E essa figura do diretor musical é uma figura chave, porque até se ele passar uma nota errada, se todo mundo fizer a mesma nota errada, não vai parecer tão errado assim, porque está todo mundo fazendo. Então, com relação a isso, se eu tenho, olha aí, se eu tenho um membro, vamos falar o português claro aqui, se eu tenho um membro do ministério que está bagunçando o rolê muito, é repensar. O irmão pode servir em outras áreas. Tem gente que simplesmente não foi chamado para estar no louvor. Tem gente que toca na igreja que não foi chamado para estar servindo aqui. É para estar servindo. Aqui é uma igreja em célula, né? Não? Tem grupo pequeno, alguma coisa assim? Porque o que acontece? Numa igreja em célula, geralmente, ele começa a servir nessas pequenas reuniões, para poder depois chegar a um culto maior, etc. Aqui no caso, o que você vai fazer? Você vai trazer a pessoa, ela vai começar a acompanhar os ensaios, vai ver como é que se trabalha na igreja, qual é a visão da igreja. Para o líder de louvor, é muito importante o cara ele saber como é que é a igreja que ele está trabalhando.
para ele escolher esse repertório. Se eu sou uma igreja que trabalha muito campanhas, essas coisas, eu tenho um tipo de música, eu tenho um tipo de direcionamento, eu tenho um tipo de ensaio. Se eu sou uma igreja que é mais do, nem a gente chama, do Shaba, né, que é do fluido, e que toda igreja deveria, sim, diga-se de passagem, né? Mas, enfim, a gente tem uma outra forma de trabalhar. Por isso que eu nem estou considerando o fato espiritual, o fato de pecado. O que bagunça muito aqui, o cara tecnicamente é bom, o cara rende no ensaio, o cara está todo dia com a vida em pecado. Não vai. Não vai. Não vai. Deus vai deixar de usar o cara? Não. Mas ó, é como se fosse um canudo. O canudo vai ficar todo sujo, entupido. Você poderia fluir 1000, você vai fluir só 80. E é pela graça e pela misericórdia de Deus. E isso levando em consideração que a gente aqui é só jumentinho. É quem a gente está levando. Voltando, bagunçando, né, pastora? Tá. Certo. Então tá, nesse pré, a gente viu os equipamentos, se está tudo certinho, está tudo ok, vamos chegar no ensaio mais cedo. O ensaio chegando, o líder, ou o diretor musical, no caso, tem que ter objetividade. O ideal que eu acho, vamos ensaiar as canções na ordem que nós vamos executar no domingo. Ensaio é uma coisa de realmente fazer aquilo que a gente vai fazer na hora valendo. Então, para os cantores eu oriento em pé, na forma como você vai ministrar na hora. Entendeu? Tem gente que quer ensaiar sentada, porque eu estou cansado, chega na hora a pessoa fica travada. Então, tenha essa familiaridade. Outra coisa, chegou para ensaiar na ordem das músicas, está ensaiando a música, tem uma dificuldade, vai aparecer numa frase ou noutra, porque ninguém é perfeito. Eu estou esperando esse dia ainda de chegar e sair, bora ensaiar, pá, todo mundo passou a música, acabou uma vez. Não, sempre tem, sempre tem. É porque assim, a gente mira no perfeito e vamos seguindo, buscando aquilo. Eu já tive rotinas, olha, eu sou lá de Marabá, e eu vim para Belém para fazer faculdade, e eu vim para ficar 4 anos, eu fiquei 10. Eu comecei a me envolver com igreja, servi na igreja local e fiquei na igreja. Então, tipo, eu já participei de igrejas muito grandes, eu já fui para São Paulo para servir. Vocês conhecem o pastor Eibe Uber? Eu já fui servir lá na igreja dele. Então, assim, lá na igreja dele a gente tinha uma rotina de 5 cultos no domingo. A gente tinha que estar na igreja às 7 horas da manhã, porque a igreja era num buffet, não tinha um prédio fixo ainda, então era alugado. Então, 4h30, 5 horas da manhã, a equipe técnica chegava para montar tudo isso, digamos assim. 7 horas a banda subia para fazer uma passagem de som, porque a gente não tinha ensaio, porque em São Paulo todo mundo é louca. Todo mundo tinha esse entendimento, esse comprometimento de tirar as músicas antes e chegar lá na hora só para executar. E mesmo assim, quando não conseguia, a gente tentava simplificar ao máximo para poder render. E esse serviço que a gente faz em igreja, louvor, técnica, é para quem quer morrer mesmo, assim, de se entregar. É para quem quer servir de fato. Vai exigir estudo seu, vai exigir dedicação. A aula que ele deu sobre técnica vocal, sobre harmonia, eu fazendo os exercícios, digo, ô papai, lindo é lembrar na hora. Mas o que faz eu lembrar na hora? É a constância. É eu estar sempre praticando. Porque isso vai criar em mim automatismo. O que é automatismo? É eu saber a canção a ponto de eu estar tocando aqui e eu nem perceber, nem ficar pensando muito. Eu tenho que fazer tal nota, eu tenho que fazer. Já está em minha música. Para eu poder fluir com as pessoas, para eu poder estar ministrando. Certo? Voltando para a história do ensaio. Chegamos para ensaiar. Estamos passando as músicas, todas na ordem, teoricamente, se você puder. A minha indicação para quem vai fazer um repertório é não deixar muito, toda semana, fazer um repertório diferente do culto. Como assim, Marcela? Um dos grandes... A igreja, ela precisa... O louvor da igreja é para as pessoas cantarem. Então, o que eu considero uma música ideal para a gente cantar no momento de louvor da igreja? Cantem sobre Jesus. Cantem a palavra. Eu preciso que uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, ela entre no templo
e em 2 minutos ela veja Jesus em qualquer verso que ela tenha cantado ali. Vão dizer que você nasceu para vencer, isso não é Jesus, isso é outra coisa. A gente tem que colocar Jesus no centro, de novo, a gente está tendo que pregar isso nas igrejas. Só que não é uma canção de adoração. Tem a parte lá, quero te amar mais, Senhor. Aí o cara se abraça nessa parte para cantar ela. Tem gente que faz também. Não é uma coisa que eu digo, etc. Então, assim, o cuidado na escolha do repertório antes do ensaio, você vê que tem um monte de etapa que a gente tem que fazer e organizar antes do ensaio propriamente dito, para o ensaio fluir. E, consequentemente, o culto fluir. Eu não sei como é que vocês trabalham aqui o louvor, se é, ou na igreja de vocês, se é com respeito a tempo ou número de canções. Como é que é lá, na igreja de vocês lá? Vocês são da onde? Mãe do Rio. Mickey. Mickey. Como é que funciona lá o culto de vocês? Vocês têm uma ordem assim? Diz para mim aí, como é que é? Tem tempo, né? Quanto tempo vocês têm lá? Aí o pastor vai olhando, se estiver fluindo, de boa, se não estiver, bora, vem cá. É massa. Não, e vocês conseguem falar lá, ministrar? Mas vocês ministram mesmo ou vocês ficam só repetindo a letra das músicas? Porque acontece muito isso. A pessoa acha que está ministrando, tipo, vamos lá, os planos que foram embora, diga o sonho que se perdeu, que era a festa. Isso aí, você está dirigindo louvor. Está errado? Não está, você não está ministrando, você está só dirigindo louvor. Tem um momento que você é o dirigente de louvor. Dirigir louvor, todo mundo pode dirigir louvor. É saber dar uma abertura num culto, é saber dar uma boa noite, um bom dia, boa tarde. Conduzir a igreja para todos cantarmos juntos. Eu era de uma igreja aqui, que o pastor ele falava só assim. Vou te dar um exemplo. Música do Voz da Verdade. Escudo. Por toda a minha vida. Meu filho, eu quero que cante só assim. Por toda a minha vida. Aí a igreja vem. Ó Senhor, de lá. Pronto, sai. Deixa a igreja. Não é o teu show. Não é para ti aparecer. Eu acho maravilhoso quando eu estou ministrando num lugar que a igreja vem, pode deixar. É para isso que a gente serve. A gente serve para fazer os irmãos se conectarem com Deus e botar para fora aquilo que está dentro. Simples assim. E a gente vai junto. Se der para cantar no percurso, perfeito. Ministério de louvor é um negócio. A gente monta um cenário bonito, monta uma luz legal e pede para todo mundo fechar o olho. A gente ensaia uns arranjos maravilhosos e os melismas e a história toda para a gente ficar calado, mandar todo mundo parar e deixar só a igreja adorando. É isso. Se no final do culto as pessoas vierem aqui aceitar Jesus, se gente foi tocada, eu não quero que a pessoa nem lembre de mim. Eu quero que a pessoa lembre o que Deus fez. Entendeu? E tudo isso, não se engane, isso passa por coisas técnicas, por ensaio. Nós já chegamos uma vez até ensaiar os cultos. Ah, Marcelo, mas fica artificial? Não, é porque você não vai fazendo, você não tem que praticar para você chegar numa naturalidade, para chegar na perfeição. A gente já até ensaiou o culto. E se tem uma equipe que é privilegiada, é Ministério de Louvor, que pode ter essa preparação toda. Aí muitas vezes, aí vai começar a taca. Aí muitas vezes a gente reclama muito da igreja, porque a maioria das nossas igrejas, vamos combinar, a gente não tem uma mega estrutura, a gente não tem mega voluntários, 50 voluntários. Tipo, eu já cheguei em posição de eu estar em igreja pequena, que eu tinha que ficar tocando, aí eu linkava o programa de projeção com o meu celular. Então eu estava tocando, eu estava ministrando, e eu estava passando a projeção aqui no celular. E eu tinha um outro microfone aqui, tipo, esse aqui era para fora, e esse aqui era o que eu falava com o rapaz que estava lá na mesa. Eu digo, agora tu vai desligar tal disjuntor e vai ligar a luz tal. Desse jeito. A gente, igreja pequena e média, é o lugar que a gente mais vai aprender a servir a Deus. De tudo um pouco a gente vai fazer. E a gente vai desenrolar. E a gente vai ser excelente, porque quando a gente chegar nos lugares teoricamente maiores, a gente sabe tudo.
Preparação. Não adianta. Não adianta. A história de Davi é o exemplo clássico. Estava lá, trabalhando para o pai. Tocando a harpa dele, adorando de boa. Percebe que quando vão atrás de um músico para tocar para Saul, o diferencial, para tocar para o rei. Alguém aqui já tocou em algum lugar aqui para o governador do Pará? Para um senador? Para alguém importante? Não. Entendeu? Davi, ele era tão bom que os caras lembraram dele para tocar para uma figura fera, que era o rei. Só que o diferencial no comentário sobre Davi não foi esse. Porque além de tocar bem, que era o mínimo básico, óbvio, evidente que ele tinha que fazer, Deus era com ele. A presença de Deus era com ele. Então, assim, nessa equação, unção e técnica, nós precisamos deixar bem claro assim, é um avião. O avião ele não voa com uma asa só. Eu preciso ter a técnica porque ela me dá uma base para eu fluir na unção e eu conseguir adorar de forma melhor. Vamos voltar para a palavra que eu tenho usado, que é a da manhã. Preparação. Não tem como eu fazer isso sem me preparar. Não tem como fazer isso sem investir. Então, muitas vezes a gente reclama, voltando, que as nossas igrejas não têm uma mega estrutura. Se tu for, eu não vou nem pedir para levantar a mão, eu nem olho, mas assim, quantos dizimistas nós temos no Ministério de Louvor? Não é referente a quanto você dá, se você dá muito, não. É referente à fidelidade. Às vezes a gente quer usar a igreja, a plataforma, como um escape ou um alvo só para a gente projetar o nosso nome. Isso é morte, cara. Tanto para a igreja local, quanto para você, enquanto pessoa que tem um ministério que Deus chamou. Eu creio que Deus chamou pessoas para servir de forma itinerante, viajando, também ministrando. Mas se você não frutifica na igreja local, meu amigo, se você não é pastoreado, se você não tem gente para prestar conta, não rola. Não rola. Você não vai dar nada por aí se você não estiver recebendo na sua igreja local. E tecnicamente falando, a gente precisa buscar pela excelência e elevar o nível das nossas igrejas. A igreja aí fora, ela é conhecida como celeiro de bons músicos. Tem um cara muito famoso, baterista, o Alexandre Aposan. Quem é músico, já ouviu falar do Aposan em algum momento? Com certeza. O Aposan, ele toca com alguns cantores seculares também. Infelizmente, ele não tem uma igreja que pague 2.000 por culto para ele. Então, ele trabalha também de forma... Ele estava falando sobre testemunho de crente tocando no secular, no caso dele. Isso é uma exceção dele. Mas onde é que eu quero chegar com a história? Ele disse que ele estava no avião uma vez, e na frente dele estava Fábio Júnior conversando com o Alexandre Pires. E o Alexandre Pires, aquele cantor de pagode, ele estava falando sobre como ele tinha problema com a banda dele. Era muita bebedeira, era muita mulherada, era não sei o quê. Aí o Fábio Júnior, de muitos anos, o Fábio Júnior é conhecido por isso. Ele não é exemplo de casamento, essas coisas, mas ele sempre teve muitos crentes tocando com ele. Eu já sabia muito disso antes de ouvir a história. Aí ele contando, rapaz, faz que nem eu. Chama os irmãos para tocar para ti. Os irmãos tocam muito, o som dos irmãos é de verdade, mas tu chama crente mesmo. Porque não tem bebedeira, não tem mulherada, eles vêm fazer o trabalho deles e vão embora e ainda hora com a gente. É engraçada a história, mas imagina o nível, e aí leva isso para a tua profissão. Porque aqui não tem nenhuma pessoa, eu acho, que viva de forma integral ainda do reino, de servir no ministério, esse tipo de coisa. Mas olha como é que o teu testemunho ele influencia lá onde tu trabalha. E olha como é que o teu serviço aqui na igreja, o cara é um bom profissional, ele ainda consegue ser um bom musicista, um bom cantor, etc. Preparo. Tudo que a gente precisa com relação à igreja, com relação ao Ministério do Louvor, nós já temos. Temos a adoração, é gratidão, cara. Então, assim, a gente tem que viver de uma vida que, falando de devocional agora, não tem como eu fluir na plataforma se eu não estiver queimando lá dentro de casa.
Eu não tenho que ficar cobrando do pastor pentecostalismo, essas coisas, se eu não estou queimando lá em casa. Não adianta. Cante a palavra, leia a Bíblia. A pior coisa é você chegar na frente das pessoas e não ter o que falar. Não vem nada. Eu prefiro que você fique calado porque Deus mandou você calar. Tem hora que a gente não sei quantos de vocês já viveram isso. Tem hora que você não precisa falar nada, não precisa. Chega um nível de adoração no culto que já vai. Deus já está fazendo, você não precisa falar nada. Cante as canções, ore. Você tem que estar alinhado muito com o seu pastor também. Por quê? Para saber o que vai pregar. A gente já falou disso lá no início, mas só voltando. Para estar na mesma visão que ele. Não adianta eu ser um cara do worshipzão, chapando aqui e tal, e o pastor ele está numa outra vibe que tu. Não vai. Nunca ninguém perdeu nada sendo obediente. Nunca ninguém perdeu nada sendo zeloso com a casa de Deus. Nunca ninguém perdeu nada servindo as pessoas. Então, a gente precisa ter essa maturidade para saber aonde a gente está e aonde a gente quer chegar. Com relação a ministérios, a banda, você como músico, como cantor, que você tenha essa visão de aonde você está no seu instrumento e aonde é que você quer chegar. Você tem que andar, procurar conhecer pessoas que te levem para um nível maior, que te estiquem. E é ruim, não é bom não, no sentido de dói. Voltei a malhar para, perder esse puxinho aqui. Dói, meu amigo. Tu tá num equipamento de ferro, empurrando, mas é pro teu bem. Tem gente morrendo porque não quer sentir uma dorzinha momentânea. Vocês estão aqui numa coisa que é, para mim, a mais pessoal. Queria eu ter o privilégio de ter uma carteira assinada ou qualquer coisa assim, para ficar só servindo a Deus. Só ocupado com as coisas do culto, com as coisas do momento de comunhão aqui, adoração, etc. A gente ainda não consegue isso. Mas para mim esse é o maior privilégio da pessoa. Nós precisamos colocar uma palavra que ela foi tirada da igreja, que foi muito danoso isso. Profissionalismo. Profissionalismo não tira a espiritualidade. Não tira, de forma alguma. Então, buscando esse tipo de abordagem dentro dos nossos ministérios, o nosso ensaio ele rende muito melhor. Se preparando. A palavra-chave é preparação. E quando eu digo preparação, não é só música, é mídia. Tanto com relação ao pastor, vai pregar também. O ideal é fazer o louvor. Você vai fazer o ensaio. Todo mundo está seguro da música? Tá, vamos fazer direto. Porque chega um ponto que o ensaio, ele vira um culto, que é isso de fato. Você vai fluir já. E assim, uma das coisas que eu fico feliz é quando no ensaio flui tão bem quanto no culto. Já teve teve uma vez que a gente começou a ensaiar, meu irmão, todo mundo começou a chorar. E todo mundo começou a se entregar na adoração. No outro dia no culto, mesma coisa. Eu estava até conversando com uma amiga, eu estava falando esses dias assim, que a minha oração hoje é que Deus não me deixe de fora do que o Senhor quer fazer na terra. E a gente precisa estar pronto, a gente precisa assim, não é gente que quer ser missionário na Inglaterra, aí o Senhor chama, bora Glauber, tá Senhor, agora eu vou me matricular no curso de inglês. Não, meu tigre, já tem que estar pronto. Não dá para me qualificar depois, não. Vocês já foram chamados, vocês sabem. Vocês sabem. O que eu falei aqui, vocês sabem. Vocês sabem de tudo isso. Buscaram o Senhor. Eu gosto muito do Salmo 100. O que diz no Salmo 100? Servir ao Senhor com alegria. Aí a gente chega numa parte dolorosa do ministério. Se está pesando muito, se está incomodando muito, se você não tem mais essa alegria, talvez não seja o lugar para você estar. Não é errado, não é triste. O corpo de Cristo é multiforme.
E às vezes Deus vai lhe levar para um outro lugar que você vai fluir melhor e que todo mundo vai estar trabalhando para a mesma coisa. O objetivo da igreja é você se relacionar com Deus, você ser mudado pelo Espírito Santo e você, grande comissão, trazer as pessoas. Quando você se prepara para um culto, para um ensaio, você está simplesmente trabalhando numa engrenagem para as pessoas serem curadas de depressão aqui nesse lugar, para as pessoas serem curadas de câncer. Vocês não têm controle do que Deus vai fazer aqui, meu amigo. Vocês vão criar uma base para o Senhor trabalhar. O problema é que a gente fica agindo na mediocridade. A gente não quer se esforçar. A palavra é essa, esforço. Então, assim, que essa palavra para vocês seja um de ânimo, de despertamento. Nós podemos fazer uma coisa melhor. Nós podemos entregar muito mais. Deixa Deus fazer a parte dele de Deus. Deixa Deus fazer o impossível. O sobrenatural, ninguém aqui consegue. Mas a nossa, a gente consegue fazer. Servir ao Senhor com alegria. Amém, gente? Amém. Então, vou encerrar por aqui, que já vai dar quase meio-dia. Falar da minha alegria de estar com vocês.